desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos para reforçar o São Paulo. O São Paulo que tenta sair da zona do rebaixamento. E o desembarque do Profeta foi assim. Estou feliz, com grande expectativa de poder jogar bem, ajudar o São Paulo a atingir os objetivos importantes que o clube tem. Então estou preparado e quero dar muita alegria para o torcedor. Hernani chega do futebol chinês por empréstimo de 1 ano e os reforços não devem parar por aí. O São Paulo quer um goleiro e mira agora o Diego Cavalieri, que está na reserva do Fluminense. Antes aqui do desembarque do Hernanes, o Edmar, que estreou com a camisa do São Paulo, falou no CT do clube. Vamos ouvi-lo. Eu vim com o intuito de poder ajudar o São Paulo e contava já ter jogado, né? Mas, como eu falei, respeito a opção do treinador, respeito o meu colega de trabalho que estava jogando. E é claro que eu pude exercitar aí a paciência e, como eu falei, trabalhando forte dia a dia, esperando a oportunidade. E em questão do Rogério, isso é uma questão que tem que ser perguntada a ele, porque eu sempre me senti preparado. Apesar de que eu cheguei logo, tive um problema de contusão, mas depois disso sempre me senti preparado. E aí vem a questão do treinador, dele optar por te colocar ou não. E isso aí eu não posso responder, porque quem tem que responder isso é o Rogério. Mas como eu falo, volto a frisar, respeito a opção do treinador, respeito o meu companheiro que estava trabalhando e jogando, que era o Júnior. E espero seguir a minha linha de trabalho aí, continuando recebendo a oportunidade pelo Dorival. Gudran Neufert, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, para os canais Fox Sports. Gudran Neufert acompanhando o São Paulo. A pergunta X da questão é a seguinte, né? Quanto tempo o Hernani joga, Edmundo? Olha, ele estava numa campanha regular, né? Ele estava treinando, jogando lá, apesar de ter ficado os últimos 4 jogos no banco, ele está apto a jogar. Ele está no bid. Por incrível que pareça, o Giovani ficou aí um mês pelo menos. Tinha outros problemas, mas o Giovani ficou 1 mês esperando entrar no bid. O Hernani chega e já está aparecendo no bid. Claro que para o jogo de segunda-feira. Segunda-feira, São Paulo e Grêmio, é prematuro. E aí o São Paulo não joga no meio de semana porque não está na Libertadores, na Copa do Brasil, aliás, desculpa. E aí no outro final de semana acredito que ele já deva estar em campo, porque há uma necessidade enorme do São Paulo se reforçar o quanto antes. Agora, seria no dia ele 29. É craque, é um jogador excepcional, mas na reserva do futebol chinês, a menos que eu esteja muito enganado, não deve estar num momento técnico muito bom. O último jogo dele, se eu não me engano, abriu. Se eu não me engano, o PVC fica louco, mas não abriu o último jogo dele, né? Foi. Mas é verdade, foi abrir o último jogo do Hernanes e não vinha atuando no time titular realmente. Ele tem pouquíssimos jogos, são 6 jogos na China. 4 ele ficou no banco. E são 2 verdades, né? O PVC fica na bronca. O seu não me engano, PVC não gosta do seu não me engano. Quer que eu explique por quê? Não, por favor. Se não me engano, a gente dá uma informação genial, você fala assim, não me engano. Aí já você não está dando informação nenhuma. Aliás, existem umas situações, se você estiver enganado, não vale. Que jogadores chegam e logo não são regularizados, né? Tem essas demoras, né? O torcedor fica esperando o jogador. Mas do Giovani, porque ele estava pegando era a cláusula, né? Havia uma dúvida com relação à cláusula da questão do Santos. Se ele retornasse ao futebol brasileiro, o Santos teria prioridade. Enfim, foi isso que pegou. Agora, o Flamengo, assim que ameaçou ingressar na FIFA para cobrar providências, os chineses liberaram logo a documentação, enfim. São Paulo joga a segunda com o Grêmio e o jogo seguinte é no outro sábado, dia 29, contra o Botafogo no Rio de Janeiro.
O pecado só é que São Paulo, quando tem uma semana cheia, não tem uma semana inteira, né? Porque joga na segunda e no sábado. Mas tem uma semana para trabalhar semana que vem. E é importante, porque o Dorival chegou e não teve ainda uma semana não é uma para semana sentar. cheia, Mas mesmo, agora né? vai voltar essa maratona de Copa do Brasil e Começa a treinar o Libertadores. quê? Terça de tarde? Ô, Hamilton, vai começar a maratona de Copa do Brasil e Libertadores. São Paulo tem que saber tirar proveito disso. De recuperar os jogadores, porque vai viver uma situação rara na primeira divisão. Passar a semana inteira acompanhando o jogo na televisão, só treinando. Quer dizer, tem que saber tirar proveito disso para recuperar time, para recuperar jogador, para botar em campo o que tem de melhor e, acima de tudo, treinar, trabalhar. E tem tudo para sair, com um técnico novo, com bons jogadores. Não pode a gente escalar um time do São Paulo já com o Hernanes, imaginar que o time do São Paulo vai brigar para não cair. Foi chateação pela qual passou o torcedor do Corinthians, né? Mas que hoje vê a coisa de uma forma diferente, né? O time é líder. O ponto, assim, é ótimo ver o São Paulo se reforçando. O São Paulo está se reforçando. Só que a discussão é sempre essa. Você reforça um time para jogar 23 rodadas e num campeonato que mudou de patamar. Você está brigando na parte de baixo, com um time que não se conhece. Quanto mais bons jogadores, melhor. Mas aí você pega o Aderlan, que foi apresentado ontem, o Arboleda, que chegou anteontem, o Petros, que chegou faz 2 semanas, o Marcos Guilherme, que vai chegar agora, o Hernanes, que chegou agora, o Jusilei, que chegou na semana do começo do campeonato. É o jeito certo de fazer? Não é o jeito certo de fazer. O Marcos Guilherme, mais de uma vez, o Flamengo tentou contratar quando estava no Atlético Paranaense. Ele é bom jogador. Sim, mas tirando o Jusilei, que eu acho que até chegou num prazo legal, na 15ª rodada, você encaixar 4 jogadores diferentes? Então, você está montando... É receita para fazer... Receita para cair? Não, o São Paulo tem toda a possibilidade de sair. Eu não acho que vai cair, mas de alguma forma, PVC, só uma opinião, é assinar um atestado de incompetência. Porque, por exemplo, estou tentando aqui dar uma de Dorival Júnior, né? Escalar do meio para frente, vai, que fica mais fácil. A equipe do São Paulo, Jusilei, Petros, Cuevas, Hernani. Aí você tem que ter um atacante de velocidade. Não tem que ter? Tem, o ideal é ter. E aí vamos supor que seja o Marcos Guilherme. O Wellington Nem. Ou o Wellington Nem, né? E o Prato. E o Jonathan Gomes. E o Cícero. Todo time precisa ter elenco. Mas esses jogadores são jogadores de alto investimento. E você tem elenco para jogar várias competições. Várias competições, numa só precisa menos. Então, assim, é preciso ter um certo equilíbrio. Vendeu muito, vendeu desnecessário, fez caixa. Tá vendo aí, ó, que você falou? Fez caixa, tá com dinheiro, mas vai gastar ele com... É igual aquela história do cara que é mais velho, que passa a vida inteira trabalhando e no final da vida gasta com remédio. Entende? Mais ou menos? É mais ou menos isso. Ele vendeu, botou em caixa e agora está desperdiçando com contratações que não te trazem um retorno técnico. Por isso o time está numa situação ruim. Eu acredito que o São Paulo vai sair dessa, porque são bons jogadores que estão chegando, tem um treinador excepcional e tem uma torcida que está dando show. Essa torcida do São Paulo está dando um show. Porque qualquer outra torcida, quer dizer, outras já fizeram também, mas qualquer outro comportamento diferente desse da torcida do São Paulo, que é apoiar o tempo todo, o São Paulo estaria numa situação ainda pior. O adversário é uma parada dificílima. Duríssima, né? O adversário é o Grêmio. O Grêmio vem embalado, né? Esse jogo apita o Ricardo Marques Ribeiro, árbitro da FIFA. Se não inventar, vai apitar direitinho. Vai apitar direitinho, é um árbitro experiente. Agora o Grêmio vem embalado.